Olá, estamos aqui para a nossa aula do curso Cresça e temos a oportunidade de compartilhar um pouco sobre livre-se do que atrapalha o seu crescimento espiritual. Você precisa se libertar, se livrar de tudo que te atrapalha. Então, quando você se posiciona e assume que tem que ter a atitude de se livrar dos empecilhos, dos obstáculos que atrapalham a sua vida e o seu crescimento espiritual, você se torna apto para viver uma vida vitoriosa. Nossa aula hoje é sobre viver em vitória. Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer ser alguém que de fato tem vitórias na vida, estabelece uma vida espiritual vitoriosa? Você conhece alguém fracassado espiritualmente? Lamentavelmente, há muitos crentes que têm vivido uma vida de fracasso espiritual. Mas nós fomos chamados para vivermos como vencedores, tá? Muitas vezes os cristãos, ao negligenciarem as suas responsabilidades e todas as recomendações e orientações do Senhor para o crescimento, vão realmente amargar o fracasso. Mas aqueles que são obedientes, esses vão viver uma vida vitoriosa. E não dá para pensar em uma vida vitoriosa, queridos, sem a presença do Espírito Santo, sem um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, a vida vitoriosa, ela está ligada à realidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Você tem sido um crente, um discípulo, um servo de Deus, cuja vida realmente é vitoriosa? Você tem vivido intensamente aquilo que a palavra do Senhor nos recomenda, que é sermos cheios do Espírito Santo? Vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 18. Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Sabe, no original, o verbo enchei-vos do Espírito está no presente contínuo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é simplesmente um enchimento momentâneo, mas é um enchimento permanente, tá? Nós, como servos de Deus, só conseguiremos viver uma vida vitoriosa nos livrando dos empecilhos, daquilo que nos atrapalha a crescer. E uma das coisas que nos atrapalha a crescer é acharmos que podemos viver, obedecer, fazer a vontade de Deus naturalmente. Irmãos, nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, que veio habitar em nós, é também aquele que veio para nos capacitar. É aquele que veio para nos encher. É desse Espírito que Paulo está falando. É dessa vida cheia do Espírito que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não tem um interesse pelo vinho, pela bebida natural vinda da uva ou vinho, mas tem um interesse numa vida cheia do Espírito. Algumas pessoas, para ter a sensação de satisfação, elas têm que se embriagar com vinho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a satisfação espiritual, ela vem do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo. As Escrituras dizem que nós devemos continuamente sermos cheios do Espírito. Então vai aqui o nosso grande desafio. Para você conhece o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você?
O Espírito Santo, em essência, ele é Deus como Pai e como Filho. Mas ele também é uma pessoa distinta, né? Nem todos os atributos de uma pessoa serão conhecidos sem intimidade. Nós precisamos, entendendo que ele habita em nós, nos aproximarmos, estabelecermos uma expectativa de intimidade. E daí vem então a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Então, quando nos referimos ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, nós nos referimos como aquela pessoa que tem como missão executar o projeto de Cristo depois da sua partida na vida dos discípulos, na vida da igreja. Jesus, ao ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada, ela é conduzida. E o que Jesus está dizendo é que o direcionamento da nossa vida não aconteceria pelo nosso espírito, mas pela intervenção do Espírito Santo em nós. Ele mesmo nos conduziria. E eu gosto de refletir quando Jesus fala que aquele que o ama guarda os seus mandamentos, e aquele que guarda os seus mandamentos, ele será amado do Pai. E aquele que é amado do Pai, ele será habitado por aquele enviado pelo Pai, que é o Espírito Santo. E Jesus diz: e ele habitará em vós. Ele habitará em vós. Sabe, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter a convicção da importância de intensificarmos a busca e o relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes nós estaremos fazendo coisas, vivendo de tal forma que isso trará tristezas para Deus. Isso entristecerá o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 30, e ele fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A personalidade do Espírito Santo, ela precisa ser entendida, compreendida por nós. Ele se entristece, ele tem sentimento, o pecado em nós, as atitudes, né, as posturas, a conduta que entristece o Espírito Santo é a conduta pecaminosa, é a conduta que reflete um afastamento de Deus e uma aproximação do pecado. E um exercício muito importante que nós devemos fazer realmente deve ser o de avaliarmos: será que eu tenho alegrado ou tenho entristecido o Espírito Santo? O que você pode fazer para alegrar o Espírito Santo? O que devemos manifestar para alegrar o Espírito Santo? Claro, a primeira coisa é nós termos a compreensão de que nós já recebemos a promessa do Espírito Santo. Jesus fez a promessa do Espírito Santo. Lá em Atos 2, ele fala: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E na verdade, ninguém pode tornar-se um filho de Deus e ter um relacionamento com Deus sem o Espírito. Em João 3, fica claro que essa obra do Espírito é fundamental, porque ninguém pode nascer de novo se não for pelo Espírito Santo. Então nós temos essa missão de darmos as boas-vindas ao Espírito Santo, de estabelecermos um relacionamento com o Espírito Santo e de compreendermos que o Espírito Santo é quem nos capacita.
tá? É Ele que nos prepara, é Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita para o relacionamento. Nem todos respondem da mesma maneira ao Espírito Santo de Deus. E nós temos então alguns tipos de resposta. Um sentimento, por exemplo, esmagador de amor. Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 5, que Deus derrama em nós, através do Espírito Santo, o amor. Então, a presença do Espírito Santo vai suscitar em nós o amor. Mas o Espírito Santo também, além de gerar, tá, essa sensação e essa intensidade do amor em nós, ele é um capacitador. Nós, ao lermos lá no livro de Atos, né, no capítulo 6, falando da capacitação dos homens que se tornariam os diáconos, líderes da igreja, há um destaque lá, por exemplo, para Estevão, que ele era um homem cheio de fé, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, capacitado para servir. Há aqueles que reagem também se tornando instrumentos e sendo assim usados de uma forma maravilhosa, exatamente porque o Espírito Santo é que traz e capacita-nos para sinais e maravilhas. E a igreja primitiva, ela usufruía disso. E também a manifestação do falar em línguas. Amados, não há por que duvidarmos das promessas de Deus. Nós precisamos, de fato, avançar e progredir nas promessas de Deus. Se nós entendemos quem é o Espírito Santo e passamos então a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, nós entramos nesse grupo daqueles que, ao receberem a promessa do Espírito Santo, são habilitados, são capacitados para viver uma vida no Espírito. Não há também por que duvidar das promessas de Deus. Bom, claro que, queridos, por conta própria, naturalmente, nós não vamos conseguir usufruir das promessas de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também compreender que é a vida cheia do Espírito, é a habilitação do Espírito em nós, ou no nosso espírito, que nos capacitará, porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, então nós temos que nos tornar íntimos. E na medida que vamos nos tornando íntimos do Espírito Santo, nós vamos experimentando e nos enchendo. Olha que desafio interessante que Jesus faz lá em João 7, no versículo 38. Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, ele tanto convence o homem do pecado, como da justiça, como do juízo de Deus. Mas o Espírito Santo também nos habilita e nos capacita para uma vida abundante, para uma vida cheia. Como recebemos o Espírito Santo, na medida em que nós nos dispomos e na medida em que nós compreendemos que ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança de Deus para nós, então temos que nos empenhar na busca, no anseio, no desejo e numa disposição de vivermos e andarmos no Espírito. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, como Jesus cita lá em João 14, esse Espírito que quem bebe dele vai usufruir da abundância, né? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus pede para que nós nos disponhamos. Jesus pede para que nós busquemos. Jesus diz que nós precisamos crer e que nós devemos sim beber, ter atitude de fé e ter a convicção de que na medida em que nós bebemos do Espírito, o ser cheio é uma consequência, é uma resultante
dessa busca é uma resultante deste relacionamento. Viver no Espírito tem a ver com sermos de fato cheios diariamente. Todos os dias você precisa ansiar, todos os dias você precisa se dispor para uma vida cheia do Espírito. De certa forma, ser liberto é fácil, mas permanecer liberto não é tão fácil, tá? Quando Jesus cita lá que a casa, quando ela é varrida, quando ela é limpa, se ela não for preenchida, aqueles espíritos que sairão, eles voltarão com mais 7. O inimigo, você não precisa convidar que ele entra, mas Deus, o Espírito Santo, ele requer sim o seu convite, ele espera sim a sua disponibilidade para viver essa vida cheia, tá? Ter a disciplina na busca, ter a disciplina na oração, ter a disciplina na palavra, buscar o crescimento. Faça do crescer o seu alvo. Crescer tem que ser o seu alvo, mas crescer e crescer espiritualmente só vai acontecer na medida que você se dispuser a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós lemos Romanos 8, nós percebemos que Paulo fala ali a respeito exatamente do viver no Espírito, sobre decidir ter uma vida cheia do Espírito e, sobretudo, em permitir que Ele nos promova ao crescimento, que Ele promova o crescimento em nossas vidas. Nós precisamos buscar honrar a Cristo, honrar a Sua palavra, obedecer a Sua palavra. Nós precisamos ser os servos que com fidelidade serão chamados de, você como servo, servo bom e fiel. Mateus 25, 23, Jesus, ele põe em evidência, ele evidencia isso, né? Sobre a fidelidade do servo, sobre o servo que é fiel. Bom, queridos, os nossos desafios como aqueles que receberam a Cristo irão nos projetar na medida em que nós permitirmos que o Espírito Santo execute em nós essa habilitação e essa capacitação para vivermos a vontade de Deus. E uma das coisas que é muito importante, além de você orar, de você ser intenso na busca, de você desejar, de você ter um compromisso com a palavra, com meditar, é você também se permitir fazer parte da Igreja de Cristo, congregando, se reunindo, tendo comunhão, não abandonando o princípio do congregar, o princípio da edificação no corpo, né? Lá em Hebreus 10, 25, o escritor fala assim, olha, não deixemos de reunir-nos ou de congregarmos, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o tempo se aproxima ou se aproxima o dia. Irmãos, quão importante é que nós venhamos a conhecer e ter a nossa atenção, né, voltada para o Senhor e um despertamento. Se interesse pelo Espírito, se interesse pelas coisas do Espírito, se interesse por ter de fato uma vida cheia do Espírito, por ser tomado pelo Espírito Santo, aquele que é a terceira pessoa, que é o Consolador, que é o Espírito da verdade, que habita em você. Você pertence a Ele, mas que é você, através da sua expectativa, da sua disposição, que irá gerar essa manifestação poderosa do Espírito na sua vida, na medida em que você buscar, em que você tiver atitude. Como Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Queira uma vida cheia do Espírito. Queira ser controlado por Ele. Porque viver no Espírito é ser conduzido, ensinado, orientado, dirigido. É ser controlado pelo Espírito Santo. É ter uma experiência contínua nesse relacionamento com o Espírito Santo.
e realmente usufruir desse domínio, desse controle dele, dessa direção dele. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você anseie por essa vida cheia do Espírito Santo, que você entenda que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência de momentos ou para alguns dias, semanas, mas eu diria meses, anos, toda uma vida, todo o tempo que Deus tem te proporcionado para que você possa viver na presença dele como um servo dele. Que você se disponibilize e que você realmente possa chamar o Espírito Santo, que ele chame a sua atenção, que você tenha um despertamento para viver e ser cheio do Espírito e usufruir desse melhor de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem do Senhor. Que em nome de Jesus, ele te faça crescer e ser realmente cheio dele. Amém? Deus te abençoe e que você continue progredindo na sua fé.